E hoje o nosso estudo do dia é sobre isso, consagração. A gente vai entender o que era um voto nazireu. O maior exemplo de um nazireu na Bíblia que a gente tem é Sansão. O maior mau exemplo, né? Que a gente tem na Bíblia de um nazireu é Sansão. Só que a gente vai ver que Sansão, ele não obedecia o nazireado dele. Infelizmente, a gente consegue entender um pouquinho, né? Sobre a personalidade de Sansão, né? Sobre o coração de Sansão, né? Lendo isso, né? Sabendo o que é que ele não cumpria, que ele tinha que fazer e não fazia, né? E é sobre isso, o nazireado, Sansão era um nazireu desde o ventre da mãe dele, né? A mãe dele era um mistério, que um anjo apareceu e falou para ela que ela teria um filho, desde o ventre ele seria um nazireu, né? E esse homem vem a ser juiz, ele foi levantado para ser juiz daquele povo. Era o tempo dos juízes, a gente vai ver mais para frente, né? E Sansão foi levantado para ser um juiz, né? Da tribo de Dan, e ele era um nazireu. E a gente vai ver que ele não cumpria o nazireado dele. Além dessas coisas, a gente consegue entender um pouquinho o que acontecia, né? É importante a gente ler toda a Bíblia para a gente compreender algo que acontece lá na frente, né? Às vezes acontece algo lá na frente e a gente não entende por que Deus está tão irado com o que está acontecendo lá na frente. Mas lá atrás tinha uma explicação, né? Igual foi na última aula que a gente teve que eu falei sobre Davi, quando leva a arca em cima de um carro de boi ali, né? Em cima dos bois, né? E isso era errado. Né? A Bíblia dizia isso lá antes, né? Antes de Davi, bem antes ali já dizia isso. Então tinha um motivo para aquilo ser errado naquele momento, né? E ainda a pessoa foi lá e tocou e morreu na hora que tocou a arca, né? Mas tinha um motivo também, já havia sido dito bem antes que não se podia tocar. Só quem podia tocar nas coisas sagradas eram os sacerdotes, né? E só esse sacerdote é descendência de Arão. Então é importante a gente entender a Bíblia como um todo, né? Às vezes a pessoa quer pular partes da Bíblia, mas é tão importante você entender a Bíblia como um todo para você compreender o contexto de tudo, né? Eu vejo assim, gente, às vezes a gente está tão cansado, né? A gente fala, uma hora de aula é muito tempo, né? Nossa, que tempo demorado. Gente, eu falo por experiência própria. Quando eu estava trabalhando, houve um tempo que surgiu para mim uma oportunidade de eu fazer uma pós-graduação para eu ganhar um salário melhor. Gente, eu estudava o dia inteiro. Eu estudava das 7 horas da manhã até meio-dia, sem parar. Eu ficava ouvindo o professor falar, sem parar, sentado numa sala, eu e mais umas 30 pessoas. E o professor falava das 7 até meio-dia. Meio-dia a gente saía correndo para comer, para 1 hora voltar, para não perder nada. E da 1 até 6 ele continuava falando. E, gente, eu ia todo sábado para essa pós-graduação, porque eu ia receber mais do meu salário, eu ia receber um salário melhor, sabe? Então, é a mesma coisa numa faculdade, gente. Você vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico. Existem cursos técnicos que são no sábado, que é o dia inteiro de curso, sabe? Eu te pergunto agora, gente, do fundo do meu coração, sabe? Eu me perguntei isso. Então, se você tem a paciência de sentar numa cadeira para ouvir as coisas deste mundo por mais de 1 hora, porque você não pode sentar e ouvir as coisas de Deus por mais de 1 hora, sabe? Se a gente faz esse esforço para a gente crescer profissionalmente, para ganhar mais dinheiro, por que a gente não vai fazer esse esforço para crescer espiritualmente, sabe? Parece que para as coisas de Deus a gente tem má vontade, parece que para as coisas de Deus a gente se cansa fácil, sabe? Para as coisas que são do mundo, né, a gente se esforça, a gente vai sem vontade, mas vai, sabe? Então eu queria falar isso, porque me falaram para encurtar as aulas, gente. Eu não vou encurtar as aulas, gente. Eu explico versículo por versículo, e o intuito é esse, porque é muito fácil você chegar em um lugar, alguém resumir a Bíblia para você, sem você ler. Mas sabe qual é o problema de você escutar alguém e não conferir o que está sendo dito? É que você é obrigado a aceitar aquilo que está sendo falado. E não é isso que eu quero. Eu não quero que vocês aceitem o que eu estou falando porque eu estou falando qualquer coisa. Eu quero realmente que vocês estejam com a Bíblia de vocês conferindo o que eu estou falando. É esse o intuito, né? Então, não tem como encurtar, gente. Os últimos capítulos que a gente estudou eram mais de 40 versículos. Vão ter capítulos, é claro, essa semana tem um capítulo que é mais de 80 versículos. Eu vou dividir, é lógico, não tem condições de eu falar mais de 80 versículos. Eu vou dividir em 2 aulas. Mas, assim, não tem como encurtar a aula, gente. E, assim, é isso que eu disse. Infelizmente, se fosse um estudo para você ganhar mais na sua empresa, ganhar um salário maior, aumentar a tua renda,
você teria paciência de ficar ouvindo. Você não ia reclamar, sabe? Você ia ficar 4 horas, se não tivesse intervalo, fossem 4 horas seguidas, sabe? Palestras, às vezes a pessoa vai para palestras, seminários, a pessoa fica 3, 4 horas sentada numa cadeira dura, gente, ouvindo ali. A gente tá tendo a comodidade de estar na nossa casa, sentado na nossa poltrona, ouvindo a palavra de Deus, sabe? Então eu só falo isso pra gente ter cuidado. Esses dias, a reflexão que eu falei ontem, né, que Deus me mandou falar ontem foi sobre isso. Jesus Cristo fala, cuidado com qual disposição você ouve a palavra de Deus. Como você tem ouvido, né? Como alguém que tem ouvido para guardar ou como alguém que tem ouvido com má vontade, né? Então é isso. Gente, desculpa, porque foi um puxão aí, né? Mas eu tinha que falar, gente. Não tinha jeito, tá bom? Amém. Então, agora a gente vai falar sobre o capítulo 6 do livro de Números. Então, hoje a gente vai falar sobre o Nazireu, né? Então, a gente vai entender o que era um Nazireu, né? A paz, amém. A gente vai entender o que era um Nazireu, né? Não era difícil o que se pedia de um Nazireu, não era, né? O maior exemplo de um Nazireu que a gente tem na Bíblia é de Sansão, né? Só que era um mau exemplo de Nazireu é Sansão, porque Sansão não cumpriu o nazireado dele. Sansão era desobediente ao nazireado dele, a gente vai ver. É importante a gente estudar, né, sobre o que é cada coisa. Igual quando a gente chega em Sansão, a gente vê que Sansão era um nazireu desde o ventre da mãe dele, né? E a gente consegue entender, então, como que Sansão devia agir. E, diferentemente, ele agia do que ele devia agir. Então, isso fala um pouquinho sobre a personalidade de Sansão pra gente, sobre o coração de Sansão pra gente. A gente começa a entender um pouquinho, sabe, a psicologia da pessoa que tá ali na Bíblia, né? Interessante. Tem um autor que eu gosto muito de ler, ele é um psiquiatra. Ele é um psiquiatra, psicólogo, né? E tem várias formações voltadas a estudo da mente. E ele faz estudos da Bíblia, é muito legal, eu gosto de ler. E ele fez estudos da mente de Jesus e de vários personagens da Bíblia. Eu acho muito interessante isso. E, gente, realmente, você consegue fazer um estudo, assim, da mente daquela pessoa, né? Considerando as informações que a própria Bíblia traz, né? Então, a Bíblia já traz informação pra gente do que seria um nazireu, né? Então, a gente já tem ideia do que seria um nazireu. E a gente, quando chegar em Sansão, a gente vai ver que Sansão não cumpria muito bem o nazireado dele. Sansão não era muito obediente, então parece que Sansão não ligava muito, né, para as coisas de Deus, a gente vai ver, infelizmente, né. Parece que o coração de Sansão, né, era um pouquinho ali mais voltado às coisas desse mundo, né, ele era mais voltado a aparências, né, ele era mais voltado a, sabe aquela pessoa que quer ser popular, né, era mais assim. Quando a gente foi estudar Sansão, parece que era isso. E por isso, então, né, ele se corrompeu. A gente vai estudar a história de Sansão, e a história de Sansão mostra que ele era bem assim, sabe aquele tipo de pessoa que... A gente vê que Deus deu muita força a Sansão, mas parece que ele tinha pouca sabedoria, né? Parece que ele tinha pouca ali cabeça, né? Então, é importante a gente estudar por conta disso. Então, agora no versículo 1, é um capítulo fácil hoje, tá? No capítulo 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, né? Então, aqui Deus continua falando com Moisés lá em cima, nos 40 dias e 40 noites do Monte Sinai, né? Antes de Moisés descer com a segunda vez ali com as tábuas, né? Depois do bezerro de ouro, porque a gente lembra agora que a gente viu que os levitas já foram escolhidos, né? Então agora é a segunda ida lá no Monte Sinai. Então Deus continua falando lá, 40 dias, 40 noites, Deus falou muita coisa, né? Então agora, só um instante, aqui foi. Então agora no versículo 2 diz assim, né? Olha Moisés, né? Deus falando para Moisés ali no Monte Sinai, ó Moisés, fala lá para os filhos de Israel, né? E diz para eles que quando alguém, seja um homem, seja mulher, seja quem for, ele quiser fazer um voto especial, se ele quiser fazer um voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, o que é nazireu? A palavra nazireu, né? Do termo em hebraico, quando vem a palavra nazireu, né? Eu pesquisei no hebraico mesmo, né? Eu gosto sempre de pesquisar para ver, foi o que eu disse já, né? O hebraico, a questão do idioma hebraico é que é um idioma pobre, né? Então, ele não tem muitas palavras no idioma, né? Então, a mesma palavra você fala de marido e primo. Irmão e primo, é a mesma palavra. Então, você não tem uma palavra para primo, uma palavra para irmão, uma palavra para parente, é uma palavra só para tudo, né? Então, é um idioma pobre, ele não tem muitas palavras. Então, uma mesma palavra pode significar 15 coisas diferentes ou até mais. Então, eu fui pesquisar esse nazireu lá no hebraico mesmo, né?
Gente, eu não falo hebraico, tá? Mas como é que eu faço? Existe uma Bíblia chamada Bíblia Interlinear. E essa Bíblia Interlinear nos traz comparações com o hebraico mesmo. Então você consegue ver o que era aquela palavra no hebraico e quais as possibilidades de traduções que tem referente àquela palavra. Diante disso, você consegue fazer um estudo daquele contexto e ver o que realmente queria ser dito ali. Qual daquelas traduções que equivale àquilo, né? É isso que eu faço, é esse trabalho que eu faço. Então, diz aqui, né, que a pessoa quer fazer um voto de Nazireu. O que era um voto de Nazireu? Nazireu significa se consagrar. Isso significa Nazireu. Nazireu significa devoção, uma pessoa devota. Eu quero ser uma pessoa totalmente dedicada ao Senhor. Eu quero dar a minha vida em dedicação ao Senhor. Eu quero não só as coisas que eu faço, mas eu mesma quero ser dedicada a Deus. A minha pessoa, o meu corpo, né? Eu quero me dedicar a Deus. Como é que eu faço? O que acontece aqui? A gente vai ver algo extraordinário. A gente lembra, a gente estudou isso em Êxodo e em Levítico, né? Os pagãos, eles tinham o costume ali, né, de falar com os deuses deles ali, né, servir aos deuses, agradecer, se devotar aos deuses dele como? Cortando o cabelo. Eles cortavam o cabelo. Tanto que a gente vai ver mais pra frente, né, que as prostitutas, elas tinham cabelo curto por causa disso. Eles cortavam o cabelo em homenagem aos deuses deles, né? Então, eles tinham esse costume, né, prostitutas cultuais, elas cortavam o cabelo. E os homens também, por exemplo, eles queriam se consagrar ali aos deuses pagãos. Como que eles se consagravam? Raspando a cabeça. A raspagem da cabeça era um sinal de consagração, né, a esses deuses pagãos. Então, Deus agora vai ensinar como que esse povo faz para se consagrar, porque esse povo veio do Egito que tinha esse costume. Então, se esse povo quisesse se consagrar a Deus, eles iam fazer o quê? Iam raspar a cabeça. Então, Deus vai ensinar como é que eles vão se consagrar a Deus? Não cortando o cabelo. Totalmente contrário, né? Então, você não vai passar tesoura, não vai cortar, não vai aparar a ponta, não vai fazer nada. Vai deixar seu cabelo crescer durante o voto do nazireado. Então, a gente vê esse contraste, né? E é muito interessante por conta disso. O pagão, ele raspava a cabeça, né? Enquanto que a devoção a Deus não raspa a cabeça. Quando termina o voto do Nazireu, a cabeça é raspada e aquele cabelo é queimado no altar, a gente vai ver, né? Como uma entrega, né? Aquilo é o símbolo da devoção dele, é o cabelo. Então, cresceu o cabelo durante 10 anos de devoção, ele vai raspar a cabeça e o sacerdote vai jogar aquele cabelo no altar de Deus e vai ser queimado, porque aquilo é um símbolo da devoção. Diferentemente do outro, né? No outro não, você raspava e não podia deixar o cabelo crescer em devoção. A devoção era a careca, não era o cabelo. Então Deus vai falar sobre isso agora. Alguém quer se consagrar a mim? Alguém quer ser dedicado a mim? Alguém quer se devotar a mim? Não é para raspar a cabeça, porque quem raspa a cabeça são os pagãos. Eles fazem isso para os deuses deles. Mas eu quero que vocês mantenham o cabelo inteiro, sem corte. Então agora Deus vai falar, não só isso. Existem outras coisas também que aquele que quer se dedicar a mim, que quer se consagrar a mim, né, que quer ser meu, essa pessoa é minha, ela vai também ter que ter outras coisas. Quais? Não vai poder beber vinho, né? Não vai poder beber vinho. No versículo 3 diz isso. A pessoa não poderá beber vinho, não poderá beber nenhuma outra bebida fermentada, né? Não vai poder usar também, né, vinagre que contenha vinho, essa pessoa, né? E nem outras bebidas fermentadas sejam usadas ali naquele vinagre, ela também não vai poder usar. Essa pessoa não vai poder nem beber suco de uva não fermentado. E não vai poder nem comer a uva, pega a uva e come a uva com a semente, com a casca, não pode. Não pode chegar perto da uva, né? E nem uva seca, nem uvas passas. Essa pessoa não vai poder comer nada que venha da vinha, né? Então, aqui continua no versículo 4. Todos os dias, né, do seu nazireado, né? Todos os dias da sua devoção, todos os dias da sua dedicação, você não poderá comer coisa alguma que venha da vinha, né? Daquela plantação de uvas. Você não vai poder comer nada que venha dali. Desde a semente até a casca. Você não pode comer nada. É algo interessante aqui, gente, porque essa restrição não é nem para os sacerdotes. Porque a gente lembra que quando Deus falou ali, depois da morte de Nadab e Abiú, né, quando a gente estudou ali em Levítico, Deus fala, olha, fique sabendo, Arão, quando vocês forem fazer o serviço de vocês no meu tabernáculo,
vocês se abstenham de beber vinho. Ou seja, quando não for, pode. Né? Quando não for fazer o serviço, você pode beber vinho. Mas se você for fazer o serviço no tabernáculo, não beba vinho. Então, o sacerdote ainda era um pouco mais leve. O nazireado era ainda mais sério. Não podia nem experimentar uva, nada. Agora, o sacerdote não tinha essa proibição de comer a uva, tinha a proibição de beber bebida fermentada. Então, o sacerdote podia, por exemplo, ir até o tabernáculo tendo comido uma uva, uma casca com a semente de uva, podia ter ido, porque não havia sido fermentada, né? Porque a gente lembra, a gente falou sobre isso quando estudou, se eu não me engano, quando a gente estudou sobre Noé, né? Quando Noé ficou embriagado ali com a vinha, né? Eu expliquei como aqui é o processo ali de fermentação, né? Que a fermentação faz com que aquele açúcar vire álcool, né? O próprio açúcar daquela fruta vai virando álcool. E por isso que o vinho, quanto mais velho, melhor, né? Porque vai fermentando, aquela fermentação vai virando, apurando o sabor, né? E aqui é algo muito incrível, porque o nazireu, ele tinha mais restrições do que o próprio sacerdote, né? Então, o sacerdote, ele podia tomar vinho, desde que ele não fosse servir no tabernáculo. E se ele fosse servir no tabernáculo, ele poderia comer a uva. O que ele não podia era beber bebida, né, alcoólica, fermentada. Isso ele não podia, né? Por conta do que Nadab e Abiú fizeram, né? A gente lembra que estudou sobre isso. Só que o nazireu o negócio é mais sério, né? O nazireu não podia comer uva de jeito algum, nem suquinho de uva não podia. Não precisava ser só vinho, não. Não podia nem ser suco de uva, era mais sério. Então, no versículo 5 diz, né? Todos os dias do seu voto do nazireado não passará navalha pela cabeça, né? Até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o seu cabelo. Então, diferentemente do pagão, que ele tem que estar sempre raspando a cabeça em consagração àquele Deus deles, né? O Deus pagão deles. Aqui não, Deus fala, não, para se consagrar a mim não é raspar a cabeça não, é o cabelo crescer, tem que deixar o cabelo crescer sem aparar uma ponta, é deixar ele crescer livremente durante todo o período de consagração. Então no versículo 6 continua, todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. Era muito fácil o que o nazireu tinha que fazer, eram só 3 coisas, né? Não podia chegar perto de uva, né? Nem uva, a fruta normal não podia, né? Nem fermentada, nem não fermentada, e nem a uva normal. Não podia cortar o cabelo e não podia tocar em morto, cadáver, nenhum cadáver. Era só isso, né? Era simples. Então diz no versículo 6 que não podia tocar em nenhum cadáver. Aí no versículo 7 diz, nem se for o cadáver do pai, nem se for o cadáver da mãe, nem se for o cadáver do irmão, da irmã, não interessa, não é para tocar. O nazireu não pode tocar. A gente vê algo aqui, né, extraordinário. Lembra bastante aqui também com relação ao sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, a gente lembra que ele não podia se abster, nem se fosse a mãe e o pai, ele não podia, né? Então aqui lembra um pouquinho o sumo sacerdote, esse nazireu, né? Então ele também não poderia, nem se fosse mãe, nem se fosse pai, não importa de quem é um cadáver, não pode. Então agora aqui dizem, né, não importa, por eles não irá se contaminar quando eles morrerem, porquanto a pessoa está consagrada a Deus, né? E o nazireado dela está sobre a cabeça dela. Ou seja, qual que é a representação do nazireado daquela pessoa? O cabelo. Por isso que Sansão vai falar do cabelo dele, gente. Ai, meu pai, por isso que Sansão vai falar para Dalila sobre o cabelo dele, que o cabelo dele que é a força, né? Porque aqui diz claramente, Deus vai deixar bem claro que o sinal daquela pessoa, que aquela pessoa é de Deus, o sinal que aquela pessoa é consagrada a Deus, que aquela pessoa está com Deus, é o cabelo. Deus fala claramente aqui, né? O nazireado dela, a consagração dela, a devoção dela, né? A entrega dela a Deus está onde? No cabelo. Então, por isso que Sansão fala sobre o cabelo dele. E é isso que diz aqui, né? Então, não deve tocar em nada, porque a consagração dela está no cabelo dela. Quando a gente estudou sobre o sumo sacerdote, né? Deus fala que o sumo sacerdote não poderia encostar. Mas Deus fala o quê? Porque há nele uma unção.
foi derramado o óleo da unção sobre ele. E o óleo da unção ainda está sobre ele. Então ele não vai poder tocar em nenhum morto, né? E aqui não, tá falando que não é o óleo da unção, mas é o próprio cabelo. O cabelo é o sinal, né, da consagração. Então ele não pode tocar, porque o cabelo dele tá aqui. Se ele tá tocando, ele tá em consagração. Então ele vai pecar. Ele não pode, porque aqui é um sinal claro da consagração dele. Ele está ali com Deus, né? Então, o versículo 8 continua. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor, né? Então, ele deve ser santo todos os dias do nazireado dele. Pode ser um nazireado eterno? Pode. Mas podia também ser que a pessoa fizesse um voto. Ah, Senhor, eu me consagro a ti por 30 dias. Aí a pessoa faz esse voto e fica 30 dias ali consagrada a Deus, sem cortar o cabelo durante esse período, sem beber vinho, sem comer uva, sem fazer nada disso, e sem tocar em mortos, né? Passou os 30 dias, a pessoa ia, cortava o cabelo e entregava a Deus, né? Podia ser algo temporário também, né? Ou podia ser também, né, algo ali eterno, como é o caso de Sansão ali, né? Até o momento que cortou o cabelo. Então diz no versículo 8, né, que todos os dias do nazireado essa pessoa deve ser santa, né, deve se manter em santidade ali ao Senhor, porque ela está consagrada a Deus, né, Deus é santo, você precisa ser santo. Então no versículo 9 continua, se alguém vier a morrer junto a ele subitamente, né, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia rapará. Então a gente vai ver mais pra frente, né, sobre isso com Sansão, né. Mas Sansão não cumpre, assim, Sansão parece que não dá muito bola não, pro nazireado dele, né? Mas aqui diz que se a pessoa, sem querer, tocou em um morto, né, acontece. Às vezes ele tá ali conversando com alguém, a pessoa cai dura e morre, né? Tem um infarto ali, a pessoa caiu dura e caindo, vindo na direção dele, encostou nele o morto, né? Só fez sem querer, encostou nele, e aí? Aqui diz que todo o período que ele se consagrou foi perdido, porque ele foi tornado impuro, né? Aquele período dele de consagração foi perdido. Ele precisa começar tudo de novo, zerou. Se ele precisava fazer 10 anos e ele estava no 9º ano, e no 9º ano ele conversando com alguém, a pessoa cai dura e encosta nele, o morto. Ele perdeu os 9 anos que se consagrou a Deus. Vai ter que começar do zero de novo, vai ter que se consagrar mais 10 anos, é isso que vai dizer agora. Então diz assim, né? Se alguém vier a morrer junto a ele, de repente, né? Do nada, a pessoa caiu, encostou nele e morreu ali. E ele encostou nessa pessoa. E aqui diz, e esse morto contaminar a cabeça do nazireado dessa pessoa. Então, qual que era a questão ali? Qual que era a importância? Aqui é muito claro, né? Onde que estava, né, a consagração dele? No cabelo. A consagração desse nazireu era no cabelo, né? Então, realmente, é o que Sansão havia falado. A consagração era o cabelo dele. Então, o que ia ser tornado impuro ali? O cabelo dele, porque o cabelo era o sinal da consagração, né? Então, aqui diz, aí de repente esse morto caiu, né? De repente ali encostou e tornou impuro. Encostou na mão dele e tornou impuro. O cabelo tá ali junto, tornou impuro o cabelo do nazireu. Então, e aí, o que vai acontecer? Agora ele vai ter que rapar a cabeça. Vai rapar toda a cabeça, né? Para se purificar, entrar no processo de purificação. Por quê? Porque agora ele não tá mais puro. Ele se tornou impuro, né? Lembra que a gente estudou em Levítico, né? Ao tocar em algo impuro, você se tornava impuro, né? Então era assim antigamente, né? As coisas sagradas, né, eram só uma sombra, né, de Cristo, era só uma sombra do que Cristo faria, mas elas não tinham o poder de purificação de Cristo, né? Então, a coisa imunda, ao tocar numa coisa santa, a coisa santa virava imunda, não era o contrário, né? A gente falou sobre isso em Levítico. Agora, em Cristo, graças a Deus, a gente tem o contrário, né? Tanto é que aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Cristo e ela que ficou limpa, não foi Cristo que ficou impuro, né? Então, em Cristo, a gente tem a purificação completa. Mas até aqui eram só sombras, né? Então, você tocava em algo, o que era santo ficava impuro, né? Não era o contrário. E aqui é isso. A pessoa era santa, consagrada a Deus, um nazireu, e algo impuro tocou nele e ele virou impuro. Então, agora ele vai precisar se purificar, vai ter que passar um processo de purificação e após a purificação é que vai começar de novo o nazireado dele, né? Porque foi perdido. Tudo que ele fez, perdeu, vai começar do zero agora. Então, diz, né, que ele vai rapar a cabeça dele no dia da sua purificação, ao 7º dia ele vai rapar. Então, vai ficar 7 dias ali em purificação e vai rapar a cabeça. Aí, no 8º dia, ele vai ter que oferecer sacrifícios, porque a gente lembra, né? Não bastava a gente fazer a purificação. A única forma de voltar à comunhão com Deus era por meio do sacrifício, né?
porque requeria a morte, né? A morte já havia sido lançada ali no Jardim do Éden. Então, para se reconectar com Deus, havia que se cumprir a palavra de Deus, a qual falava que o pecado levava à morte, né? Então, você precisava fazer com que aquele animal morresse no seu lugar, para que se cumprisse a palavra de Deus naquele animal, para que você, então, né, agora tivesse limpo do pecado, né? Nesse tempo não era limpo, né? Era só coberto, né? Era uma expiação, não era como Cristo hoje, que Cristo levou os nossos pecados a ponto de Deus nem lembrar mais, né? Mas nessa época não. Então, nessa época, a única coisa que esses animais faziam era cobrir, era jogar uma coberta ali que escondia os pecados, mas não tirava os pecados, só escondia. Então, aqui, né, ele pecou, né? Foi tido uma impureza aqui, e agora ele vai ter que oferecer um sacrifício. Por quê? Porque é um pecado, e o pecado leva à morte. Então, para que ele volte a ter comunhão com Cristo, ele precisa cumprir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus precisa se cumprir e precisa haver morte. Alguém precisa morrer. Então, o animal vinha, morria no lugar daquela pessoa, porque o pecado levava à morte, aquele animal morria, e o sangue daquele animal não era o suficiente para levar o pecado, né? Mas era o suficiente para esconder o pecado. Então, o pecado era escondido, então a pessoa podia ter uma conexão de novo com Deus. E é o que vai acontecer aqui com o nazireu, que se tornou impuro ao ter tocado num morto ali, né? Então, no 8º dia, agora o nazireu teria que levar 2 rolas, né? 2 rolas ali, 2 rolinhas, 2 passarinhos, né? Ou 2 pombinhos ao sacerdote, né? Ali na porta da tenda da congregação. Aí no versículo 11 diz que o sacerdote oferecerá um animal como oferta pelo pecado e o outro animal para o holocausto, né? Então a gente lembra, tem que ter primeiro uma oferta, a gente estudou esse Levítico, né, sobre as ofertas diferentes, né? Havia uma oferta pelo pecado que é a primeira oferta, né? Como que você vai se reconectar com Deus se você ainda não pagou, né, pelo pecado, né? Então alguém precisa pagar pelo pecado, a morte, né? Então alguém precisa morrer por aquele pecado, né? Então primeiro um animal ia morrer pelo pecado, para que o pecado fosse escondido, né? Foi escondido o pecado? Legal, mas isso foi o suficiente para te reconectar com Deus ainda? Não. Você precisava ainda de um holocausto, né? Que a gente estudou em Levítico 1 sobre o holocausto. Então, o holocausto era aquilo que fazia com que Deus te aceitasse de novo, né? Porque você tinha pago a dívida do pecado, mas agora Deus te aceitar de novo é outra coisa, né? Então, você precisava oferecer um holocausto agora para Deus te aceitar de novo. Então, depois disso, né, diz assim, e fará expiação por ele, né? Expiação, que foi o que eu disse, que é encobrir, né? Expiação significa isso mesmo, esconder, encobrir, né? Então, vai esconder os pecados dessa pessoa, né? E então, né, visto que pecou relativamente ao morto, né? Visto que ele pecou por ter tocado no morto, né? Foi sem querer, a paz, boa noite, Edna. Foi sem querer, mas ele pecou. Não tinha que ter encostado, ele era um consagrado, né? A gente lembra que estudou já isso em Levítico, né? A morte é contrária à santidade de Deus, né? Deus é santo e Deus é vida, né? Deus não é morte. Então, a morte é contrária à natureza de Deus, à santidade de Deus, né? Deus é vida, é totalmente contrário. Então, não tem como ficar juntos ali, né? A morte não é santa, a morte não tem santidade, então não tem conexão. E foi o que aconteceu aqui, ele pecou porque ele deixou, né, algo que não é de Deus se aproximar dele. Então, perdeu ali a santidade que havia nele. Então, agora ele tem que pagar com esses sacrifícios. Aí no versículo 12, então, continua. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor. E para a oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Deixa eu ver se eu pulei, gente. Deixa eu só voltar no versículo 11. Aqui. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, ele consagrará a sua cabeça, né? Então, naquele mesmo dia, depois de ter oferecido esses animais pelo pecado, né? O holocausto, então ele vai se consagrar de novo e vai começar a deixar de novo o cabelo dele crescer e vai cumprir o nazireado dele de novo. Mas vai começar do zero. Então, o tempo que ele já cumpriu não vale mais, ele vai começar tudo de novo. Então, no versículo 12 diz, né? Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Então foi o que eu acabei de falar. O que ele cumpriu antes, perdeu. Ele fez um voto de 10 anos, fez 9 anos, encostou no morto, perdeu os 9 anos que cumpriu. Vai ter que fazer 10 anos de novo, né? Aí ele tem que oferecer uma oferta pelo pecado,
holocausto e uma oferta pela culpa. Porque ele teve culpa de ter encostado naquele morto. Ele devia ter corrido pro lado, sei lá, ele devia ter feito alguma coisa. Então, entende-se que ele tem culpa também. Alguma coisa ele fez ali para que aquilo tivesse acontecido e encostado nele, né? Não que o outro tivesse morrido, mas que tivesse encostado e ele tivesse perdido a consagração dele. Então, no versículo 12 diz isso também, que ele tem que também pagar pela culpa, tem que oferecer um sacrifício pela culpa. A gente vê quão complexo que era, né? Quantos sacrifícios que eram requeridos para que você voltasse a ter comunhão com Deus, né? E do que a gente foi liberto. Hoje, um sacrifício só, a gente tem um sacrifício perfeito, né? Então, no versículo 12 diz isso. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor. E para oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto seu nazireado foi contaminado. Versículo 13. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Então agora conseguiu cumprir. Ele fez um voto lá, são 10 anos de nazireado, né? Conseguiu, cumpriu certinho, 10 anos sem chegar perto, sem comer uva, né? Sem beber vinho, 10 anos sem cortar o cabelo, 10 anos sem tocar em nenhum morto. Então deu certo. E agora? E agora terminou o prazo, né? O tempo que ele fez do nazireado, ele vai lá até o sacerdote, lá na porta da tenda da congregação. Aí no versículo 14 diz que ele vai se apresentar ali para o sacerdote e vai levar uma oferta ali a Deus, né? Então diz qual é essa oferta que ele teria que levar a Deus. Seria um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Ele vai levar esse cordeiro em holocausto, né? Então ele não vai levar aqui, né? A gente vê que ele oferece um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto. E uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado. E um carneiro sem defeito por oferta pacífica. E um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e suas libações. Então ele vai levar bastante coisa, né? Então a gente vê que ele leva, né? A gente vê que ele leva uma oferta pelo pecado, mesmo ele tendo cumprido o nazireado dele, né? A gente vê que ele leva mesmo assim. Por quê, né? Porque a gente lembra, né, que o sangue de animal, ele não cobria o pecado eternamente. Tanto que por isso que todo ano, né, ali, a cada ano, tinha que ser feita a expiação anual. Tinha a expiação anual ali, por quê? Porque não cobria, né? O sangue de bode não podia cobrir eternamente o pecado. Então, por isso que todo ano ia lá e se fazia novo. E a cada impureza, até cerimonial, que a gente já estudou também em Levítico, né? Tinha que oferecer algum sacrifício novo, né? Porque o pecado, o sangue de bode não cobria o pecado humano, né? O pecado da humanidade não conseguia ser coberto pelo sangue de bode. E aqui é a mesma coisa, até a gente pensa, né? Poxa, mas a pessoa cumpriu o nazireado dela, fez certo e vai oferecer oferta pelo pecado, a pessoa não pecou, né? É aquilo, ela pecou sim, porque ela pecou antes do nazireado dela, né? Durante o nazireado dela, ela não pecou porque não houve quebra do nazireado dela, né? Qualquer pecado ali quebrava o nazireado dela. Mas ela não quebrou o nazireado dela ali. Mas ela tem que oferecer oferta pelo pecado, por causa daquilo que a gente já viu, né? Sangue de bode não cobria o pecado, né? Eternamente. Então, você precisava ficar renovando ali todo ano. E a pessoa aqui ia cumprir o nazireado dela, né? E todo ano tinha a expiação, né? Então, essa pessoa tinha que oferecer, além da expiação que ela entraria, ela teria que entrar também nesse do nazireado, porque ela estava, né, entregando para Deus aquele nazireado dela, né? Então, ela tinha que, mais uma vez, se eximir, né, do pecado que já havia nela, o pecado original e os pecados cometidos também, né, durante a vida dela. Então, tinha que fazer de novo. É como se ela antecipasse, né, a expiação anual. Mas na expiação anual, ela também ia entrar de qualquer forma, né? Mas aqui era uma circunstância especial, porque ela estava cumprindo o nazireado dela, né? Então, como que ela vai entregar algo para Deus, né? Sem se eximir, sem fazer expiação dos seus pecados, né? Sendo que o sangue de bode é muito frágil. Então, por precaução, já lançava ali, né? Então, no versículo 14 diz: ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado. Então a gente vê que ele vai oferecer uma oferta. Aqui vem primeiro, né, o holocausto, né? Que a gente lembra que o holocausto é aquela, eu dei o exemplo ainda, né?
quando a gente falou sobre o holocausto, eu dei o exemplo de Jacó quando encontra Esaú, né? Aqui é o mesmo, aqui tá caindo uma chuva, é o mesmo exemplo de quando Jacó encontra Esaú, né? Quando Jacó encontra Esaú, Jacó começa a mandar vários presentes para Esaú, aplacar a ira de Esaú para que ele morra, né? E ele fala, talvez assim ele me aceite e consiga olhar para mim, né? E me receber de volta. É nesse sentido que é dito aqui, né? Como a gente já estudou. Então, esse holocausto é nesse sentido, é de que Deus possa receber a pessoa de volta. Uma coisa é você pagar seu pecado, outra coisa é você ser aceito de volta, né? Uma coisa é você pagar sua dívida, outra coisa é você ser aceito por quem você devia, né? Então, aqui é isso. Então, a pessoa aqui vem em outra ordem. Você vê que a primeira ordem não vem da oferta pelo pecado, né? Mas sim do holocausto, né? Então, aqui diz primeiro que ele mandaria um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, né? Que é essa reconciliação. Uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado e um carneiro sem defeito por oferta pacífica. A gente lembra que estudou também sobre oferta pacífica, né? Que é um voto de paz ali, né? Era comum ter acordo de paz entre os povos, né? E você fazer um acordo de paz ali com Deus, né? E no versículo 15 diz, né? E um cesto de pães asmos, né? Então agora vem a parte das ofertas de manjares, que a gente já estudou também, as ofertas de libações que a gente já viu também no Levítico, né, já explicamos. Então, no versículo 15 diz que vem, então, entregar ali, né, depois do seu nazireado, um cesto de pães asmos para Deus, né, bolos de flor de farinha com azeite, né, a gente lembra, então, a flor, quando fala flor de farinha, é sempre a farinha da melhor qualidade. Então, vai entregar bolos, né, feitos com farinha da melhor qualidade e com azeite ainda ali, né, porque é algo agradável a Deus. A gente lembra quando Deus fala em colocar azeite, colocar incenso, é porque é algo de aroma agradável a Deus, né. Então, amassados, né, e obreias, né, bolachas, asmas, né, asmas é sem fermento, né, então são pães sem fermento e bolachas sem fermento, untados com azeite. A gente lembra que o fermento significa o pecado é um símbolo, né? Deus falava no Antigo Testamento muito por símbolos, por metáforas, né? E no Novo Testamento ele revela a mensagem real, né? Porque a gente sabe que o Antigo Testamento é uma sombra do que seria revelado no Novo Testamento. Então, aqui era uma metáfora, como se fosse isso, uma metáfora no Antigo Testamento, e o Novo Testamento é a revelação completa, né? É a realidade ali apresentada. Então, aqui é um símbolo, né? Então, aqui seria pães sem fermento, porque o fermento a gente vai ver no Novo Testamento que significa, né? Representa a maldade ali, né? Então, como também, né? E obreias, asmas, bolachas, asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações, né? Então, a gente já estudou oferta de manjares, já estudou libações, a gente lembra que oferta de manjares tinha até incenso ali tudo, né? Então, e as libações que são as ofertas líquidas que a gente já falou também. Aí no versículo 16 continua, o sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, né? Então, o sacerdote vai ali no altar, né? Apresentar a Deus ali no altar. E então ele vai oferecer, né? Vai apresentar ali a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor. Com o cesto dos pães asmos, o sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. No versículo 18 diz, né? O nazireu, à porta da tenda da congregação, então vai rapar a cabeça. Então ali fora, né? Devia ter algum local ali fora no átrio, né? Naquele lugar lá fora que fica, que a gente já estudou. Não tem um desenho aqui fácil. Então aqui fora, né? Aqui fora, né? Nesse átrio, ia ter algum lugar aqui reservado onde eles iam e cortavam a cabeleira ali do nazireu, né? Porque essa cabeleira ia ter que ser queimada no altar. Então eles vão lá em algum lugar ali, cortam o cabelo do nazireu. Então pega esse cabelo e coloca sobre o fogo ali no altar de bronze, né? Então eles vão colocar esse cabelo aqui, né? Para queimar nesse altar aqui de bronze. Porque a oferta a Deus, o cabelo dele, a consagração dele, aquele período de consagração é dado a Deus, né? Então aqui diz que vai ser colocado sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico, né? Então vai ser colocado ali sobre o fogo, no altar de bronze. No versículo 19 diz, depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e uma obreia asma, né? Então aqui asmo significa sem fermento, né? Então depois o sacerdote tomará a espádua cozida. Aparecida, já falo contigo, só um instante.
Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um bolo sem fermento do cesto, né? E uma bolacha sem fermento e colocará tudo isso nas mãos da pessoa ali do nazireu, né? Depois de haver ele já raspado a cabeça ali, o cabelo, né? Então no versículo 20 diz, o sacerdote vai mover em oferta movida. A gente já estudou oferta movida em Levítico, né? Que aquela é movimento mesmo, é movimentar com a mão. Perante o Senhor, isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Então, ou seja, isso daqui é para o sacerdote pode comer, né? É santo para o sacerdote, ou seja, é parte do sacerdote, o sacerdote pode comer essas coisas, né? Então aqui diz que depois disso, cumprido tudo isso, o nazireu já não é mais nazireu, então a pessoa pode voltar a beber vinho, ele já não está mais cumprindo o nazireado. Então agora ele pode beber vinho se ele quiser. Esta é a lei do nazireu que fizer voto, né? A sua oferta ao Senhor será, segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. O que está querendo dizer aqui? Esse é o voto do nazireu. Isso é o que o nazireu tem que cumprir, independente das posses dele. Independente se ele tem muito ou se tem pouco. É isso que ele tem que fazer, é isso que ele tem que cumprir. Tanto que a gente vai ver mais pra frente, né? A gente vai ver com Paulo tudo, que depois de um passar de tempo, as pessoas ricas, as pessoas que tinham condições, eles começavam a pagar o nazireado dos pobres, né? Como o pobre não tinha condições de dar, né, essas ofertas, esses sacrifícios, né? Então, os ricos vinham e pagavam para os pobres esse tipo de coisa. E é o que está dizendo aqui, independente da posse da pessoa, é isso que ela tem que fazer. Não importa se ela tem muito, ela não vai ter que dar muito porque ela tem muito. E ela não vai ter que dar pouco porque ela tem pouco. Ela vai ter que dar isso que está falando aqui, independente de quanto que ela tenha do patrimônio. E aqui diz, segundo o voto que fizer, assim fará conforme o seu nazireado. Então está dizendo aqui, isso é o que é necessário, isso é o que Deus diz que tem que fazer. Mas se a pessoa inventar de querer cumprir alguma coisa a mais, ela que quis de alegria incluir alguma coisa que não era para incluir, né? Deus não mandou incluir nada. A pessoa quis incluir, quis fazer uma oferta a mais, quis incluir alguma coisa assim, né? Ou no voto, né? Além do que já tem que fazer, ela quis se abster de mais alguma coisa durante o voto, né? Ela tem que cumprir. Ou se ela prometeu, né, que depois do nazireado ela entregar algo a mais, né, ela tem que cumprir. Então Deus não mandou fazer nada a mais, Deus mandou fazer isso. Se ela fizer algo a mais, ela tem que cumprir o que ela prometeu. Aí no versículo 22 diz assim, disse o Senhor a Moisés, né? Então agora vai falar sobre outro tema, outra coisa, né? Esse pedaço aqui a gente chegou a falar sobre ele, eu cheguei a ler quando a gente falou sobre a construção do tabernáculo, né? A gente quando estudou Êxodo, ali o finalzinho de Êxodo, né, a gente lembra que o tabernáculo foi montado, se montou o tabernáculo, né, quando terminou de montar o tabernáculo, a gente lembra que a nuvem de Deus encheu o tabernáculo a ponto de que ninguém podia entrar, Moisés não conseguia entrar ali no tabernáculo por causa da nuvem ali da glória de Deus, se encheu ali, né. E quando a gente estudou sobre isso, eu falei sobre isso, porque a gente lembra quando montou tudo, Moisés e Arão entraram, falaram com Deus lá dentro, né, a gente lembra do tabernáculo, eles saíram, né. Quando eles saíram, Arão subiu e abençoou o povo, né? E eu falei isso, eu li isso daqui. Porque agora vai ser falado sobre essa bênção que Arão deu, né? Quando terminou de montar o tabernáculo, né? Arão abençoou o povo de Israel. E agora a gente vai entender que palavras são essas que Arão falou. Não foi palavra da boca de Arão, da cabeça de Arão. Mas foram bênçãos que Deus mandou Arão falar, né? Então diz assim no versículo 22. Disse o Senhor a Moisés, falará a Arão e aos filhos de Arão e diga a eles, né? Assim vocês devem abençoar os filhos de Israel, dizendo o seguinte, então Deus mandou com que Arão falasse essas coisas, né? Então quando terminou de montar o tabernáculo, Arão saiu e abençoou o povo de Israel, foi com essas palavras aqui que Deus mandou que Arão abençoou o povo. Não foi com o que veio na cabeça dele, mas foi com o que Deus mandou realmente. Porque Arão, ao abençoar aquele povo, estaria colocando o nome de Deus sobre aquele povo. Então Deus é que diz como que tem que ser dada a bênção. Então agora Deus vai dizer, então no versículo 24, 25, 26 e 27 a gente vê a bênção. Diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim colocarão o meu nome, diz Deus, sobre os filhos de Israel, e eu irei abençoá-los, né? Então, foi com essa bênção que Arão saiu ali do tabernáculo montado, né? E abençoou o povo de Israel. Foi com essa bênção aqui. Amém. Uma bênção linda, né? Glória a Deus. Uma bênção dada ali por Deus. Amém.